Boa noite, aguardando aqui a doutora Maria Inês para nós iniciarmos a nossa live sobre perícia de voz. Aguardando aqui a doutora Maria Inês. Opa, ela já aqui. Vou adicionar aqui a amiga aqui. Boa noite a todos. Aguardando aqui a doutora Maria Inês. Boa Doutora noite, Maria Inês, Marcelo. boa noite, tudo bem? A Eu tô internet aí, tá, você. a internet tá girando, eu não tô vendo, não tô te vendo ainda. Eu também não tô te vendo. Eu tô te vendo já. Tá, né? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Vamos guardar um pouquinho aqui que é conexão. Tá A bem. minha tá normal. É, tá parecendo a sua. A minha também acho que tá normal. Peraí, vou fazer uma Tá. coisa, Marcelo. Eu vou deixar no 4. Conexão nessa época de pandemia é complicada mesmo. Pronto, agora Ah, deu. agora tô começando a visualizar a imagem. Tá distorcida ainda. É a questão da internet, né? A gente até estava comentando outro dia, lembra? É, verdade. Essa época agora é muito complicado para conexão, porque as pessoas, né, ficam. As redes ficam muito congestionadas, né? Fica, é verdade. Eu ainda não Tô tô te vendo ouvindo a bem, minha mas. imagem. É. Mas agora eu já tô com a imagem muito boa. A sua imagem tá muito boa. É, eu tô me vendo, tô te ouvindo bem, só não tô te vendo. Já Ah, abriu, agora ó. tá surgindo. Sua câmera tá invertida, tá não? Não, é para inverter? É, porque ela tá. Sabe o que deve estar acontecendo? Eu tô vendo um lustre, ó, Isso. mas Ah, não tô te tá. vendo. Então, peraí. Isso acontece mesmo. Continuo vendo lustre. Ah, agora Agora você não sim. tá mais vendo louco. Ah, Agora não, é? Agora sim. agora eu tô te vendo bem. Tudo Você me bem? deu aula, mas você devia ter me dado uma aula melhor, né, Marcelo? É, eu falhei Não, um pouco como instrutor nessa parte. não, você é especial nessa parte. Eu quero dar Pô, as boas-vindas a todos. Eu estou vendo que tem muita gente entrando. É um prazer é, receber todos vocês aqui. A gente vai falar de um assunto muito importante, muito interessante. Então, sejam todos muito bem-vindos. é verdade. Ratifico as suas palavras. Isso mesmo. E aí, o que eu acho que a gente poderia começar falando um pouquinho sobre perícia de voz. O que você gostaria de. Como você gostaria de iniciar, Marcelo? Bom, podemos iniciar de acordo com o que nós tínhamos conversado, né? Feito uma Tá, alinhavado, né, sobre alguns temas, né? Seriam bem interessantes nessa seara da perícia de voz, né? Que envolve ok. também a questão acústica, né? E outros aspectos. A gente começar Uhum. pelo o que é, né, a perícia de voz, que tem pessoas que, né, que não sabem especificamente, né? O que compõe os aspectos da perícia de voz. Se você pudesse, né, especificar um pouco sobre o tema. É, em primeiro lugar, dizer que a perícia de voz é extremamente complexa e ela tem que seguir uma série de passos, uma série de análises para que a gente possa ter um resultado satisfatório. Quando a gente fala em perícia de voz, nós estamos falando de uma forma, vamos dizer assim, que as pessoas conhecem É, mais. Na verdade, a gente não mais identifica a pessoa popularizado. mais popularizado. A gente não identifica a pessoa pela voz, pelo som da voz, e sim pelo resultado que ela apresenta quando ela fala. Então, é voz, é articulação, é ressonância, tem uma série de parâmetros. Agora é importante a Certo. gente comentar, Marcelo,
que a perícia de voz, internacionalmente, nós temos três grandes pilares que têm que fazer parte de uma perícia de voz. A análise Sim, perceptiva auditiva, que é quando eu escuto a voz daquela pessoa, eu percebo como ela está falando e tudo isso. A análise acústica, obviamente, não pode faltar de forma alguma. E a análise da linguagem. Então, nós temos esses três sim. pilares: análise perceptiva auditiva, análise acústica e análise da linguagem. Claro que em algumas Né? perícias, outras análises podem ser feitas, mas a Sim. perícia de voz precisa ter esses componentes. Né? Esses aspectos linguísticos como sotaques, né? Falas Sim, regionais, são bem caracterizadores, né? E além do aspecto acústico também, né? Que essa parte da acústica forense, da acústica da fala, ela é importantíssimo. muito caracterizadora no sentido de se ter uma conclusão definitiva, né? Sim, é por isso que nós temos essas três grandes análises para que uma corrobore outra. É Dá verdade. para falar assim, nossa, eu acho que é a voz do João, por quê? Porque eu acho que é. Isoladamente. Isso, em termos jurídicos, é absolutamente, você pode falar muito melhor, né, do que eu, Né? isso não, realmente não existe. A gente tem que É, apresentar uma análise de acordo, né, Marcelo? é verdade. E uma coisa que a gente enfrenta muito, né, no dia a dia, é a questão do que eu bato sempre sobre esse tema, né? Que, claro, que ele está conexo, né, à análise pericial, né? Que é o acondicionamento do material que vai ser periciado, né? Um Sim, mau sim. acondicionamento de mídia, por exemplo, né, é o caos, né? A gente tem toda uma metodologia para seguir também nesse sentido. A gente conhece, às vezes a pessoa começa a fazer as análises e aí, por algum motivo, perde o computador ou alguma coisa assim, ou até porque esse material é um material muito importante que não deve ficar em computador quando você leva o computador para lá e para cá. Mas enfim, de qualquer forma, acondicionar, fazer toda a cadeia de custódia, isso sem dúvida tem que fazer parte, sim. Com certeza. Vem até uma pergunta que vem aqui da Celicina, que é um link, né, importante que nós vamos também discutir. Qual área de Sim, formação pode fazer esse curso de perícia de voz? Ela vem perguntando, que é justamente sobre a formação, né, do perito nessa ok. área, né? Vamos considerar que no Brasil nós não temos graduação em perícia. Portanto, Sim, fonoaudiólogo é, é perito em fonoaudiologia, ou engenheiro é perito em engenharia. A gente sabe que a hora que a pessoa termina a graduação, ela é perita naquela área. Ponto. sim, A perícia de voz, ela normalmente, atualmente é feita por fonoaudiólogos. O fonoaudiólogo é o profissional mais capacitado para isso. Porém, nós temos formado pessoas de diversas áreas, porque a perícia de voz não deixa de ser uma perícia multiprofissional. Então, o né? último curso que nós tivemos, nós tínhamos advogados na sala, engenheiros, até peritos de TI. Então, são áreas que o Sim, fonoaudiólogo não conhece. Então, a hora que sim, você... Portanto, a gente parte, nós temos a formação de identificação fluência de falantes, que essa é a forma correta de se dizer. sim, sim. Esse curso acontece no Cefac em São Paulo, e deveria ter começado em março, mas obviamente não foi possível. Talvez a gente É, ofereça em setembro ou no ano que vem não foi, não teve como. Mas enfim, é é um curso de formação, ele começa do zero. Nós temos sim, a teoria e a prática, é um final de semana por mês, são 14 módulos, mas o aluno pratica com o professor dentro de sala de aula. Se daí ele quiser fazer alguma outra coisa, estudar em casa, que é óbvio que ele espera que isso aconteça, sim. mas então as nossas turmas têm pessoas de vários, formadas em várias áreas. É a multidisciplinaridade, né? Que é muito importante, né? Extremamente Por exemplo, a importante. linguística ela tem a correlação, né? O Sim, engenheiro de som, né? Tudo isso tem uma correlação, né? tudo. Que inclusive o professor Maurício Decun está nos acompanhando aí também. Então, e também Uhum, boa noite também a todos também que estão entrando. Então, claro, é uma área muito interessante devido a essa multidisciplinaridade, né? Que algumas áreas não exatamente. comportam.
né? Algumas áreas Sim. periciais não comportam essa atuação multidisciplinar, né? Se você Na pensar perícia. num perito em, sei lá, acho que ecologia, por exemplo, eu jamais poderia fazer alguma coisa assim. É, Mas a perícia de voz, especificamente, envolve várias outras profissões. E o é, nosso curso, voltando para explicar melhor para a pessoa que perguntou, nosso curso, ele começa do zero. A pessoa não precisa saber de voz ou saber de fala, ele vai aprender tudo, por isso que é um curso sim, presencial de formação. Então, é um é, curso teórico. É teórico, é, prático, teórico presencial. prático, com certeza. Exatamente. Exatamente. Vivenciar os casos práticos, né? Porque, como a gente já tinha Isso mesmo. conversado, né? A qualificação é muito importante, né? Mas se ela não tiver acompanhada da prática, da experiência profissional, né? Realmente Não, a não expertise vem daí, né? há dúvida. E a hora que você começa a escrever a perícia, você começa a fazer perícia, sei lá, se eu pego uma perícia que eu fiz há 10 anos atrás, tem muita coisa que eu faria diferente hoje, porque você vai ganhando Sim, experiência. E essas cada vez turmas mais. também, as turmas são interessantes, porque um ajuda o outro. É uma das coisas que eu faço questão, que eu sou a coordenadora desse curso. Eu faço questão que Sim, as pessoas se conheçam, que as pessoas um ajude o outro, e isso faz parte, porque você não consegue fazer sozinho. é, com certeza. Um aspecto também importante que para nós discutirmos também, né, com relação ao aspecto acústico, né, e também, né, envolvendo a questão da voz, seria a questão Uhum. dos ruídos, né, que é Sim, um constante desafio, né, que nós encontramos com relação a uma análise fonética forense, acústica forense, seja como seja denominada, né? A ciência, eu exatamente. digo, ou até perícia de áudio, né? Como muitas vezes é denominada também. Mas eu Sim. digo essa relação a essa questão do ruído. Se pudesse especificar alguns aspectos, né? Sobre essa questão dos ruídos. Eu acho importante que a gente fale sobre o ruído, claro, também lembrando as pessoas que estão assistindo essa live que qualquer coisa que se faça no áudio, ele tem que ser documentado, porque eu não Sim. posso simplesmente tirar um ruído e usar É, uma outra parte. Isso tem que ser tudo documentado. Existem algumas situações que você consegue fazer a diminuição do ruído, mas vai sim. depender dos sons. Se eu tenho sons, por exemplo, fricativos, que são sons de sopro, na hora de tirar o ruído fica um pouquinho mais complicado, né? É, Porque se eu tenho uma voz rouca, eu vou ter o ruído da rouquidão e o ruído do som. Então, é possível sim, mas a gente tem que ter uma metodologia e uma série de cuidados com relação a isso. Eu queria falar é. uma outra coisa, Marcelo, também dessa perícia de voz, porque é uma área assim apaixonante. É, é Apaixonante. fascinante, sim. Porque quando a gente faz uma perícia de voz, você nunca faz com. Nunca. Normalmente não faz com as mesmas fontes. Então, às vezes, eu tenho uma gravação telefônica, que a pessoa está na rua, etc., e eu tenho uma coleta, que ela está comigo, eu faço a coleta de outra forma, enfim. Eu tenho, às vezes, um som muito bom para ser comparado com um som não tão bom. E isso Sim, também tem que ser considerado, entendi. né, para a gente poder fazer uma coisa interessante. Sim. Eu queria comentar com o pessoal também, por que a perícia de voz está tão falada, todo mundo fala, vamos fazer transcrição, vamos fazer gravação, e ele É, estava falando isso, porque a própria contemporaneidade de hoje, né, que nós temos, é o que é, a pessoa tem o celular, ela vai lá e grava. Você tem é, dispositivos para gravar conversas no celular. Há 10 anos atrás você não tinha isso. não tinha. Tecnologia digital não existia, né? Não existia. Então, É, essa tecnologia nos proporciona hoje uma quantidade enorme de perícias. Nós temos muito mais perícias do que peritos para fazê-las, é verdade. peritos qualificados, né? É, Porque as pessoas gravam. E a gente sabe que é possível sim. A pessoa, se ela sim, estiver na conversa, ela pode gravar. E a quantidade é muito grande. Eu é, convido a todos que estão nos assistindo, que estão participando, a
todos estão convidados a fazer a formação em identificação forense de falantes, porque o curso é muito bom. Muito completo. Né? Muito É completo. isso aí. E Eu um queria outro falar detalhe importante Sim, Porra, pode o falar. que acontece? É bom eu gosto sempre de focar muito essa questão da acústica, né? Porque, Sim, infelizmente, né, a gente vê que muitas análises periciais, né, no campo da fonética forense, acústica forense, perícia de áudio, né, sim, etc., é, é abandonada essa análise acústica, né? Nós certo. verificamos muito outros aspectos, né, sendo examinados, sendo Uhum. analisados, melhor dizendo, mas a análise acústica ela é colocada como fosse algo adicional, né, ou até dispensável, quando na realidade não é, né? De Então, forma alguma, Marcelo. né? Então é importantíssima essa questão da acústica, da análise acústica, para nós podermos instruir um laudo, um parecer técnico e buscar a verdade científica, né? E como eu disse para todos no começo, a comunidade internacional e, óbvio, a comunidade científica brasileira também concorda nos 3 pilares, os 6 grandes pilares para se fazer uma perícia de voz: análise Sim. perceptiva auditiva, análise acústica e análise de linguagem. Isso. Obviamente, às vezes eu tenho uma perícia onde a análise de linguagem vai ser, vamos dizer assim, mais completa, porque aquele áudio, aquela pessoa, aquela gravação está me Sim. trazendo mais dados Cada caso é um caso. da parte, É, dessa parte. Mas em todas as perícias você tem que ter esses 3 pilares para que seja uma perícia, é, vamos dizer assim, é. Fechar o diagnóstico. fechar o Né? diagnóstico. É porque a questão da contestação também, todos que estão aqui são peritos, é bem complicada, né? É, A gente fez uma coisa direitinho, em ordem, e aí a gente não tem contestação. Porque se né? você não fizer acústica e essa perícia for passar por um outro perício, ele vai falar: por que você não fez acústica? É verdade. É isso Porque aí. todas as É um, pessoas é que um, é um, estudam as- a área sabem. é um aspecto, né, que vai ser combatido, né, tecnicamente. Exatamente, exatamente. Então, e Verdade. tem um outro detalhe, Marcelo: a análise acústica, assim como a linguagem e a perceptiva, são análises que a pessoa precisa estudar para fazer. Não, não Sim. são análises simples, inclusive a de linguagem também não. É, Então, às vezes, pode ser que a pessoa não tenha tanta experiência naquela área e prefira não fazer, mas esse é o maior sim. erro, porque pode aí dar alguma contestação e complicar, né? É verdade. O nome já diz perícia, né? Se fosse fácil, não seria perícia, né? Por Sim, isso as que eu pessoas sempre discordo muito desse perguntam, conceito de, não de é, não, perícia de menor complexidade. Isso não existe, né? não, Ou é nem meia perícia, ou perícia, é, não existe meia perícia, não existe. É verdade. não Com existe, certeza. não existe. Eu gostaria de comentar um pouquinho, Sim, aproveitar esse momento que nós estamos vivendo essa semana, em é, relação ao vídeo tão comentado, né, é, daquela reunião, de esteve o ex-ministro sim. Moro, Foram divulgados o, alguns trechos hoje de transcrições, né? exatamente, É, e gostaria de comentar essa questão aqui com o grupo, porque a análise tem que ter contexto. Então, eu sim, não posso, de uma reunião dessa, na minha opinião, como perita dessa área, eu não posso sim, pensar, eu vou pensar uma parte que eu acho que pode ser interessante, porque se essa reunião começou, tem 2 horas, é, desde o princípio, o contexto tem que ser transcrito e tem que ser analisado. senão isso Inclusive, vai ferir a sequência lógica, né? exatamente, porque você perde. Uhum. Talvez por isso, talvez, né, não sei, os advogados do ex-ministro Moro estejam insistindo para que seja divulgado, tudo seja divulgado. E, além dessa parte de análise da transcrição, etc., seria muito importante uma análise do vídeo também. Então, a Sim, expressão, quando a pessoa fala, diz muito. A entonação diz é, muito, a expressão diz muito. Então, não é só o áudio dessa reunião que, na minha humilde opinião, deveria estar sim, sendo. Acho que é, o contexto todo, como as pessoas estavam, onde ela estava, para quem ela olhou quando ela falou, o é. que ela falou. A biometria Você concorda, facial, Marcelo?
né? Exatamente. Verdade. É por aí. Exatamente. Você sabe que pode ser que você pegue o áudio, pode ser, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ser que uma pessoa aí fale, ah não, Hum. mas aí não sou eu que estou falando, não é minha voz. Não É, pode acontecer? pode, com certeza. Com É certeza. por aí. Então, o certo para todos que estão nos ouvindo seria ter o É, vídeo, fazer análise da expressão facial também, fazer é, análise de entonação, do contexto do começo ao fim, e né? também fazer um pareamento de voz para você ter certeza que aquela pessoa que está falando é o ex-ministro Sérgio Moro. Ponto. É o que tem que ser feito. Porque uma reunião dessa, né? As locuções frasais ali emitidas numa reunião dessa, elas são intensas, né? Elas são em Exatamente. grande quantidade ali, né? Então não dá para. Exatamente. Eu também acho que penso da mesma forma. Realmente, você vai realizar uma análise aí parcial, né? Você vai ter Uhum. que analisar o conteúdo por completo, né? Por Para chegar a completo. uma conclusão pericial plena, né? Sim, pelo menos fazer uma análise de quem falou com quem, de repente alguém Sim. interviu de alguma forma. Então, É, isso seria o certo. é. Para as pessoas também que estão aqui, que são peritos, você pega um vídeo de 2 horas, se você for só fazer a Sim. transcrição do áudio, você vai levar pelo menos umas 10 horas. É, 10, 15. sim. Se você for bem experiente, né, a gente tem vários, até a semana que vem eu vou dar um curso disso. A gente tem vários truques, assim, truques não para fazer errado, fazer melhor, para Sim. você fazer uma transcrição com mais precisão e rapidez. Sim. Porém, a transcrição também não é uma coisa simples que todo mundo Não é. faz. Não é, Marcelo? Você É. concorda? E o que a gente vê muito, infelizmente, né, com respeito, mas o que a gente vê nas operações policiais, infelizmente, né, é um festival, né, de inserções nas transcrições, né, as Exatamente. denominadas também degravações, conclusões da investigação inseridas nas transcrições, né? A pessoa fala Exatamente. barra, deduz, quem está transcrevendo deduz que barra é Barra de Guaratiba, é Barra Mansa, Barra do Piraí, Uhum. é Barra Uhum. Funda. Entendeu? Como Sim, a pessoa sim, deduz sim, isso? exatamente. Por causa de um Exatamente. contexto da investigação? Não. A transcrição ela tem que ser fiel, né? Tem que ser fiel, Absolutamente fiel. justamente, ao que está Vamos sendo pensar um o pouquinho, tal. eu vou fazer um gancho no que você me perguntou da acústica, ok? Sim, Aí com essa questão da transcrição. Vamos dizer que a sim, pessoa esteja falando uma palavra, do português tem muitas palavras próximas, porque nós temos sons próximos. Então, vamos é, dizer que se a pessoa falar, muito simples, dá um exemplo muito simples. A pessoa falou vaca e esse V não ficou muito bom, você não sabe se é vaca ou se é faca. Você fala, é, vamos dizer. Então, é, aí tem ruído, exatamente nessa palavra aqui, que você não consegue perceber auditivamente só. Aí é, entra, sim, a análise acústica, porque o desenho do V é um e o desenho do F é outro. Desenho é. acústico. Sim, Entra o sim, ruído. E aí também entra a parte do contexto. De repente, a palavra vaca cabe naquele contexto e a palavra faca não cabe. Então, a é, gente está conseguindo, por isso é que a transcrição, que é a primeira coisa que a gente faz, tem que ser extremamente fiel, extremamente cuidadosa. sim, Você precisa de tempo para fazer, você não pode ir escutando e escrevendo. é, Cansaço também conta, é verdade. É uma tempo de série de atenção. aspectos, né, que envolvem esse tipo de análise. É isso E aí. a transcrição é a primeira coisa numa perícia, e às vezes a gente recebe já a transcrição pronta, e você vê que a transcrição não dá certo, não está Ainda boa. tem Tem isso. alguma coisa que não está combinando, né? É. Na perícia judicial, inclusive, pedem uma perícia, às vezes, esclarecimentos sobre aquela questão porque a transcrição não foi juntada nos autos ainda, né? E Entendi. foi emitido um laudo, mas só que a parte pede que seja ainda analisado sobre aquela transcrição que é apresentada. A transcrição que é totalmente infiel, né, ao conteúdo da Entendi. mídia, mas você vai ter que prestar aquele esclarecimento porque, né, o juiz determinou. E na esfera criminal é que começa um embate muito grande, né, aproveitando esse gancho que você falou,
com relação a essa sim, questão da metodologia utilizada, né? Porque é aquela claro. questão, com respeito a todas as áreas, né? Civil envolve a nível de direito patrimonial, né? Claro. Indenização e etc. Trabalhista, né? O aspecto os aspectos da CLT. Agora, na esfera criminal, nós estamos lidando, né? Com liberdade de pessoas, né? Nós estamos lidando com Claro. o quê? Se é um inocente, que por causa daquela perícia de voz, né? Se vai ser um inocente que vai ser condenado ou é um culpado que vai ser solto, né? Ou que vai ficar Uhum. impune. Sem dúvida, Então, lógico, né? Então, o lógico. papel do assistente técnico fica, muitas vezes, né, na esfera criminal, visto como o criador de caso, né? Como a pessoa que Poxa, está, né, levantando não aspectos concorda que com não são nada. relevantes, É, entendeu? Que não é, é por é verdade, aí, né? é verdade. E então são situações que o perito passa nas funções que tanto a função como perito judicial é uma forma é um aspecto, né? Agora, Uhum. como assistente técnico, né? A É, batalha que é travada, ela é muito maior, né? Porque a gente realmente vê, sim, é, é, a gente vê porque não se, perícias que foram feitas por 5, 6 peritos. é verdade. Então, por que que se falou, enfim, né, o que acontece? Por que 5 peritos? Alguma coisa escapou, porque você, por Sim, isso é que a sua responsabilidade é enorme. Então, você não pode é, deixar lá, vou transcrever, não, é realmente é esse, assina e acabou. Não é assim que as coisas funcionam, não é por não é? aí. São só 30 segundos, né? Aquele só, né? Quando vem com a palavra, vem com Imagina. esse só, né? Realmente já começou mal, né? Isso é que nós estamos conversando desde o começo. Você tem que ter uma metodologia para identificação de falantes, como para qualquer outra perícia. Você tem que seguir essa metodologia. Claro, sempre Sim, estudar, né, para ver se tem mais alguma coisa, enfim. claro, E a hora que você assinar um laudo, você tem que saber que você está se comprometendo muito. é verdade. É isso Então, você aí. tem que ter certeza da sua análise, fazer o melhor, fazer as análises e com calma. Não dá para fazer uma perícia de um dia para o outro, isso não existe. É verdade. E com relação também à questão da assistência técnica, né? Na esfera Uhum, criminal, acompanhar, né? Isso é muito importante, né? Que inclusive eu sempre falo com os advogados para requererem isso. Porque o artigo 159 do Código de Processo Penal, ele não concede as mesmas prerrogativas, né? Que a gente uhum, tem na esfera civil, né? O 473, tá. parágrafo 3º do CPC concede. No Código de Processo Penal já não concede a mesma prerrogativa. Então, o que requer é que o perito assistente técnico ele possa acompanhar todos os atos da perícia criminal. Isso é muito Uhum, importante. Você verificar muito. qual a metodologia que está sendo utilizada, o software, né? Então, ou seja, toda vamos dizer assim, a instrumental, entre aspas, né? Que está sendo Uhum, utilizada e se realmente aquilo está sendo realizado de forma fiel, né? No caso de uma transcrição. claro. Porque, né? Porque senão ficar um material aleatório ou então se deduzindo, ou então se realizando determinadas análises que não condizem com a verdade científica, isso é muito Uhum. temerário. Ainda mais na esfera criminal, né? É muito sério, viu, Marcelo? Eu acho É. que você está colocando um ponto primordial nessa nossa conversa, que, é claro, você tem que saber, você tem que fazer o que você sabe. E o Sim, que você sabe, você tem que fazer muito bem feito. é verdade. É por aí Sim, a mesmo. gente não faz perícia para ganhar dinheiro, a gente ganha dinheiro, porque a gente Sim, faz perícia direito, e não claro. porque a gente faz perícia de monte. É, Essa é a realidade. Porque é um bom aquela perito expressão, qualidade na quantidade, não né? é. É isso aí. O perito, ele tem o tempo, ele precisa desse tempo. Não adianta Sim, você fazer 2 coisas de qualquer jeito, correndo. Só faltava, por exemplo, eu fazer uma perícia em engenharia. É sim, absolutamente impossível. Então, assim, é, tem que ter a formação direito. Não é só o certificado para colocar lá no fórum. sim, é verdade. Porque essa é É uma isso. outra questão que me preocupa muito. Eu Sim, tenho um certificado de um curso que eu fiz à distância, 500 mil anos, e assim, é, de 2 horas só, nenhuma presencial, nem aprendi nada, aquela questão. data Não é assim que as prática. coisas funcionam. É, Não. é. Então, Nós nós já tínhamos falamos sobre o conversado curso. sobre essa questão, né, de que realmente.
que tá havendo uma, né, uma preocupação que a gente tinha conversado, né, sobre essa questão tá havendo uma enxurrada muito grande, né? Não, existem, claro, cursos de qualidade, Sim, pós-graduações de qualidade, mas está havendo uma enxurrada muito grande que parece que a perícia virou moda, né? A exatamente. pessoa não está pensando tanto mais. Existem muitas pessoas que não pensam só no sacerdócio da perícia, na expertise, não. O negócio entendeu? Como você mencionou, tem gente Você que é questão de perita, só a parte financeira, entendeu? sim, porque ser perita é chique, né? Nossa, vou ser chique e vou ficar rico. Não é assim que É, as coisas são. Primeiro você faz um sim, bom trabalho, depois vamos ver, né, como é que a coisa é, caminha. é verdade. E Não, nenhuma teoria sem prática não funciona. não funciona. É Isso verdade. é a realidade para todas as coisas do mundo, É, não é? é Então você verdade, com vai certeza. aprender a dirigir lendo o manual do carro? Não vai. Não tem como. Não tem como. Você vai aprender a andar de Realmente. bicicleta olhando? Não vai. Se você não tiver contato E outra coisa também muito importante, o perito ser diligente, né? A área da perícia de Sim. voz e outras especialidades também, ser diligente, né? Ele tem Uhum. que... Uma expressão interessante que o desembargador atual presidente do Tribunal de Justiça do Rio, né? Ele sempre falava, tem que perseguir o processo, né? Eu acho Sim, isso muito interessante. Isso não se aplica só aos operadores do direito, mas também aos peritos. Você tem que, sob a ótica claro. técnica científica, você tem que perseguir o processo. Você tem que verificar o Uhum. que foi, né, o juntado, o que foi. Se você tiver como perito do juízo, funcionando como perito judicial, você tem que estar sempre Sim, ciente, né, daquela movimentação processual sob o aspecto técnico-científico. Se você estiver atuando como isso. assistente técnico, né, o que foi juntado de material novo nos autos, né, vai haver Sim, alguma outra diligência para acompanhar, né, surgiu muito fato bem novo, colocado. Isso mesmo. né? Então não é só ficar sentado, né, na frente do computador e esperando só. Avisa aí quando tiver alguma mudança. Não, não é por aí, né? Eu acho que Não é exige por aí. muito essa questão de Muito ser bem. Concordo diligente. plenamente. Eu Né? concordo 100% com você. Até É, porque você não pode pensar um áudio. Nós acabamos de falar, comentar sobre esse vídeo polêmico aí sim, do, do ex-ministro Sérgio Moro, do presidente Bolsonaro. Você não pode pensar. Então, o perito também não pode pegar o áudio. Eu recebi o áudio, vou fazer a perícia, vou entregar, nem sei o que é o processo, o que acontece, nada. é, Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que saber lê, o que está lê acontecendo, apenas as qual é o últimas folhas, histórico. né? Observa só as Uhum. últimas folhas, se for físico, ou as últimas pastas, e daí Sim, tá bom. vou tocando. Não é por aí, né? É Exatamente. verdade. Aí, Eu acho que é importante eu ainda comentar uma outra coisa, que sim, mesmo quando eu vou fazer uma perícia de voz, claro, não existe uma solicitação que o material seja transcrito, mas sim, todas sim. as perícias que eu faço, a Bem, transcrição vai anexada. Porque a hora que importante. você escuta aquele áudio pela primeira vez e transcreve, aquele Sim. áudio começa a fazer sentido na sua cabeça e você consegue perceber nuances vocais, articulatórias, É, linguísticas, que se você não transcrever, você não consegue. é verdade. É mesmo. Quanto Então, mais é aquela questão, quanto mais você vai acostumando, né, a parte uhum, auditiva, aquilo que você vai exatamente. transcrever e vice-versa, né, você chega a um produto final sólido, né? Exatamente. Então, É isso aí. nos meus laudos, a transcrição vai sempre anexada. Até Sim. porque eu não gosto de fazer a mesma coisa duas vezes, então eu faço o melhor possível para É. não ter que. Porque Faz logo, eu como eu perdi costumo tempo. dizer, costurado, faz costurado, É, vamos, pronto. vamos costurar, alinhavar, tudo certinho. É Mas tem verdade. essa questão mesmo, que você precisa desse treinamento. Então, ao escutar várias vezes, você consegue já perceber algumas coisas. Eu estou Sim, terminando um artigo agora, quero até comentar com esse grupo, que é também legal. Eu estou escrevendo com um grupo, nós temos pessoas de vários lugares do Brasil, e nós estamos escrevendo sobre primeira análise perceptiva auditiva. E o que mais sim. está nos levando, aí a questão estatística está nos mostrando que o que diferencia é
a regionalidade, é um R falado de alguma forma. Então, não certo. é o som da voz, o som da ressonância, é aquela particularidade que a pessoa tem ao falar. Sim. E para Aquelas isso nós características fizemos. patológicas também, né? Exatamente. Ah, As patologias também entrariam, mas né? de todos os parâmetros que nós estamos avaliando, os parâmetros que mais chamaram atenção em termos de significância estatística foram os Sim, parâmetros de tipo de voz, tipo de fala, aquelas pequenas nuances que a pessoa, repetição de palavra, sim, entendi. Vícios de entendeu? linguagem, Exatamente. Que é o que diferencia provavelmente uma pessoa da outra. é verdade. É mesmo. Você sabe que nem gêmeos têm vozes iguais, né? A gente tem vários É, estudos sobre identificação de falantes com gêmeos. Eles não têm um a gênio. mesma voz, né? É, Pode ter verdade. algum som, mas não tem. Então, isso É, tudo é interessantíssimo, né? Para a gente interessante. É. comentar. Um outro ponto importante também que é bom a gente destacar, né, é que o Uhum, pessoal mistura muito, né, com relação à interceptação telefônica, né, escuta telefônica e gravação clandestina, né? Então a gente quer, exatamente. no caso, Uhum, né, chamada também de gravação ambiental, né? Então é importante a gente diferenciar esses aspectos, né, que na eu acho. interceptação, né, os interlocutores não têm ciência de que um terceiro está captando, né? Já Sim, na escuta telefônica, né, um dos interlocutores ele tem ciência de que um terceiro está realizando aquela captação, né? sim, é verdade. E na gravação ambiental, que também é chamada gravação clandestina, que eu gosto mais do termo gravação ambiental, né? Porque Eu clandestina é também. discutível, né? Discutível. Se é É. clandestino não é, até que ponto? É para comprovar um crime ou é para absolvição de uma pessoa, de um réu? Então, Uhum, clandestina, uhum. né? Termo discutível. Então, já na gravação Eu sabia, ambiental, então. um dos interlocutores está captando, né? O outro não está ciente, mas ele está captando, Sim, né? Aquele áudio. Então, certo. com relação a esses três, né, essas três modalidades, né, Uhum. é importante ressaltar que todas têm viabilidade pericial, né? A não ser Todas. depender, claro, do material, né? Eu estou dizendo assim de forma genérica, né? Sim. Aí, se você É o pudesse que a fazer gente alguma mais consideração recebe, referente a isso, é, que a sim, gente mais recebe é a gravação, atualmente a gravação ambiental. Nós é, temos muitas perícias na área trabalhista, e sim, então entra aquelas questões dos assédios, assédio moral, assédio sexual, muita é, coisa. com Que é a certeza, gravação. O que eu atualmente mais faço é ambiental. sim, E algumas pessoas discutem, mas será que é justo, que não é justo? é, Eu sou fonoaudióloga, eu não é essa a minha área de discussão. Eu recebi o sim, áudio, se a é, justiça aceitou, se o juiz aceitou aquele áudio para ser periciado, também está tudo é. certo. O Mas é perito que não a gente adentra vê questões algumas jurídicas. coisas. É, A gente verdade. vê algumas coisas em perícias, especialmente trabalhistas, que me faz pensar. Eu sempre fico pensando, por exemplo, quem está gravando, ele Sim, está totalmente dono da situação. Então, especialmente em é, questões trabalhistas, a pessoa provoca a outra. Ela é, leva a outra a falar coisas. Por é, exemplo, a perícia que eu fiz o cara entrou porque o gerente não deixava ele ir ao banheiro. Esse é o assunto do tal do processo. sim. Então ele Qual foi? chegou gravando e fala assim: você pode me explicar por que você não deixa eu ir no banheiro? Ontem você não deixou eu Sim, ir no banheiro. Então, se o cara for um bom condutor linguístico, sim. é Perguntas uma coisa sugestivas. exatamente. Ah, Em trabalhista, principalmente, é, é assim, empregados, por exemplo, você viu, eu vi, outro dia eu vim de mini saia, você ficou olhando para minha perna, por que você está olhando para minha? Então você percebe é, que existe uma condução. E isso daí é uma coisa a se pensar. é a verdade. Até que ponto, né? Sob o Sim, aspecto, claro, a gente não pode adentrar a matéria jurídica, mas até que ponto, de né? forma Que alguma. aquilo já não É. foi né, uma indução, como dizer, a questão das perguntas sugestivas para alcançar aquele objetivo, né? Fim, Agora aquele a gente tem objetivo. outro lado. Se a pessoa não tem culpa, ela vai falar não.
Uma única É, vez eu falei que você não poderia ir ao banheiro. Você está implicando com isso à toa. Nós temos isso. horários. Então, tem esse outro lado, né, Marcelo? Tem outro aspecto. É verdade. É Uhum. aquele negócio, uma moeda tem dois lados, né? Duas faces, Sempre melhor tem. dizendo, Sem dúvida né? nenhuma, sem dúvida nenhuma. É, Isso é uma coisa boa, interessante se comentar. E né? nós temos também, dentro da perícia de voz, um grande trabalho junto aos advogados, aos juízes, com relação à parte de quesitação. Sim, Porque, como sim. é uma perícia complexa, não é todo mundo que faz, então a quesitação é muito importante. É, Porque as com certeza. perguntas que as pessoas me fazem não são perguntas que elas deveriam fazer, na verdade, né? É. Ah, sim. Normalmente não são. 30 E quesitos, isso 20 são de outra especialidade. Complicado, né? e se você souber fazer a perícia, você Né? pode ajudar também a fazer a quesitação, você pode trabalhar com isso. Então, olha, É, pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta por é, que que o perito não fez análise acústica, ele vai ter que entrar com é, algum tipo de referência, tal, que não existe, mas enfim, é, estou só verdade. exemplificando. Mas, Hipoteticamente. hipoteticamente, de qualquer forma, isso também tem que ser considerado. Como Sim, não são muitas pessoas que são formadas nessa área, nós temos muitas perícias para serem feitas e a né? parte de quesitação é um ponto a É, se discutir, né, Marcelo? é muito carente. É verdade. Muito carente. Pô, eu costumo dizer que a requisitação é 50% da perícia. Às vezes a pessoa fala, ah, mas isso é um exagero, seja na esfera que for, né? Civil em geral, Uhum. trabalhista ou criminal. Porque, ou até no âmbito criminal militar também, né? Porque a quisitação, ela vai chamar atenção, né? Do perito Uhum. criminal, né? Da perícia criminal oficial, vai chamar atenção do perito criminal militar ou do perito do juízo com Sim, relação aos aspectos da própria perícia, né? é. Que muitas vezes ele não está devidamente focado, né? Como deveria estar em relação àquela análise ou aquele exame, né? Então, é muito, ou vistoria, dependendo da especialidade, né? Mas nesse foco aqui Sim, de análise. Então, ele vai forçar, entre aspas, que ele realmente analise, né? Sobre os aspectos técnicos científicos daquela, por exemplo, daquela mídia com conteúdo em áudio que sim, ele está analisando, e não simplesmente, né, ser mais um na fila, né? Então, acho muito importante a aquisitação ser elaborada pelo assistente técnico, né? E nessa área da perícia de voz, sim. né, o perito, né, abordar todos os aspectos, né, inclusive os aspectos linguísticos, os Eu aspectos também acústicos, acho. né, para que tenha um produto final, como costumo dizer, né, dentro da verdade científica e que É esclareça a claro, controvérsia, né? claro, Esclareça a claro. controvérsia. Então, venha propiciar uma sentença, se for a nível criminal, justa, né? Do Eu como culpado perito, condenado você é e perito do inocente também, que você sofre. gosta. A gente gosta de que a quisitação, eu fico satisfeita quando eu tenho quisitações que me façam com que Isso, eu pense a respeito, com que é eu. verdade. E é uma contribuição, a quisitação é uma contribuição, É, e precisa ser pensada dessa forma, né? Tanto para o com certeza. processo, quanto para quem está fazendo análise, tudo isso. É verdade. É isso mesmo. Não é só E a, partir do. A gente vê muito, infelizmente, claro, a perícia, as divergências periciais acontecem, né? São normais claro, na seara pericial. Agora, infelizmente, tem operadores do direito que, né, com todo respeito, ao invés de buscar, né, esclarecer a verdade científica, né, através de requerer uma nova perícia, ou seja, esgotar, né, sob essa ótica, não. Eles se preocupam mais em atacar o seu laudo, o seu parecer, ou até mesmo, às vezes, até a sim, própria pessoa, né? Se excedem, né? Atacam até a própria pessoa do perito, como uma forma, talvez, de se autoafirmar, né? Sobre uma prova insuficiente, né? Aquela prova e insuficiente isso nos autos. atrasa muito o processo, atrasa, aquilo Até. vai ficando, Isso não é bom para até, ninguém. acho que nós tivemos aí uma conversa há um tempo É, atrás com o doutor Eduardo Lanos, que está nos é, prestigiando hoje, e exatamente estávamos isso. justamente comentando sobre essa questão de como é importante a multidisciplinaridade, e eu Justamente. comentei sobre uma perícia que eu estava fazendo de uma criança que se machucou,
e estava fazendo a parte fonoaudiológica, que essa sim é específica, a fonoaudiológica, para ver a parte de crescimento, pá. Bom, É e verdade. aí a pessoa pergunta para mim, eu sou fonoaudióloga, eu estou fazendo uma análise, avaliação fonoaudiológica dessa criança. Pode a senhora perita dizer se essa criança caiu do escorregador? Não Poxa, contribui em nada. Não nada. contribui, nem eu sei, porque eu nem estava lá, ninguém estava lá, nem advogado. Então, isso É, atrasa, é, especialmente em casos de crianças, isso complica. Então, tem uma criança é muito verdade. pequena, até acabar o processo, ela já tem 8, 10 anos, já perdeu uma boa parte de um tempo precioso, né? Isso vai acabar gerando uma outra controvérsia, que pode ser um outro especialista, uma outra Isso, especialidade ser chamada, um outro perito aos autos, para que se tenha uma exatamente. outra prova técnica, então e daí o tempo vai passando. Celeridade processual aí foi para o espaço, Gente, né? e o tempo é importante para todo mundo. Então, É, chegou, já fez a aquisição, já respondeu. Eu acho que tem que agilizar um pouco. com E a certeza. mesma coisa o perito. Se você se propõe a fazer uma perícia, você disse que Sim. vai fazer em 30 dias, você vai fazer em 30 dias. Se eu Isso, tiver que passar sábado e domingo de madrugada fazendo, você claro. estabeleceu. É, Mas esse tempo para as pessoas que estão, esse compromisso de entrega é importantíssimo. é É verdade. Isso credibilidade, é, é verdade. A pessoa ser compromissada, né? Por isso que eu sempre, as claro. pessoas que perguntam sobre perícia, né? De uma forma geral, uma vez me perguntaram, né? Como é que eu poderia, Marcelo, como é que eu poderia me tornar perito assim, rápido e ganhar um bom dinheiro em pouco tempo? Eu disse, esquece e vai procurar outra atividade. É A lógico, pessoa vai ficou um fazer outra pouco, coisa. não gostou muito, pô, mas foi um pouco agressivo? Não, foi realista. Foi realista. É Você tem que se dedicar, né? Você tem que se dedicar, você tem que se qualificar, você tem que praticar, né? Você tem que, lógico. infelizmente, muitas vezes você vai ter que desagradar, e nós não estamos preocupados com isso, né? Vamos Paciência. desagradar pessoas de diversos quilates, né? Do mais Sim. humilde ao mais Uhum. poderoso. Então, isso tudo faz parte da atividade pericial. É igual os casos que envolvem tribunal do júri, né? Um caso só para exemplificar, né? Envolvendo a questão da fonética forense, acústica forense, é Uhum. que o rapaz acusado, no meio de todos aqueles réus, né? Que colocam assim, com todo respeito, a maioria e muitas vezes ocorre isso, vai todo mundo junto, né? E depois vai se Uhum. ver quem realmente cometeu ou não, né? Sim. Não deveria ser assim, né? Então, tem Não. exceções. Nesse caso dessa sessão plenária do Tribunal do Júri, um promotor muito experiente pediu a própria absolvição, com base em que realmente aquele rapaz que estava constando naquele processo, né, naquelas Uhum. interceptações telefônicas, né? Que os canais são péssimos, né? Com todo É. respeito Uhum. tudo com exceções é péssimo, né? Então, transcrições, né, vergonhosas, com exceções. Então, o rapaz não tinha, em nenhum momento, estou aqui dizendo que o réu era santo, não é nada disso. Só Uhum. que Uhum. realmente o que estava sendo acusado, que teria sido um dos mandantes, né, de um homicídio, isso não existia. Uhum. Em nenhum momento, no conteúdo das mídias, nas transcrições ou de Ele estava, gravações, exatamente. não existia nada disso. Então ele foi absolvido, mas essa absolvição chegou, olha só como é que o prejuízo, né, acontece, infelizmente, né? Isso Uhum. no nosso sistema, né, brasileiro é assim, né? Sim, Depois de quase 3 anos de segregação, de prisão, confinado há sim. quase 3 anos, aí ele foi absolvido no Tribunal do Júri e foi expedido ao vará de soltura, para Entendi. você ver. Então, se não é, né? Não é porque sou eu, ou seja quem for. Eu digo a verdade científica, como é que ela é importante, né? Para se fazer É justiça. Como eu fundamental, é costumo sempre dizer, fundamental. hoje em dia, hoje em dia, se os operadores do direito não buscarem ferramentas dinâmicas, né, para a busca da verdade real, da verdade científica, não se faz justiça, né? Não Não está se se faz dizendo que isso é justiça. culpa do juiz, não. Porque o juiz é o princípio da inércia, ele não vai lá atrás da prova, né? Quem tem que fazer Não, as ele provas vai são as ler, partes, né? lógico. É o MP, a defesa, então ele tem que usar os instrumentos necessários para isso e É adequados, verdade. né? É verdade, tem sem Por dúvida aí. nenhuma. É verdade. É, Eu acho que a pessoa, para ser perita, ela tem que ter um perfil.
E dentre as qualidades desse perfil é disciplina, É verdade. rigor Né? científico, É verdade. Isso mesmo. organização. Então, isso eu falo É. assim, no primeiro dia de curso lá no Cefac, porque assim, você Sim, precisa. Se você for uma pessoa desorganizada, que faz tudo de qualquer jeito, que não consegue ficar sentada 10 minutos, não é para ser perito, você vai ter que ter uma outra profissão, é porque o verdade. perito precisa de disciplina e rigor É, científico. é verdade. Isso E é eu posso importante a dizer, gente e eu posso comentar. dizer publicamente de você, porque nos cursos que eu fiz com você, o que, vamos dar um exemplo, 5h25, 5h27, estava lá você, É. 5h27, às 5h25. Não, Então, você tem que né, ser é a rigoroso. verdade, né? Pontualidade britânica, né? Mas tem que ser Mas tem que assim, ser. Começa né? daí, né? Você E os começa cursos daí. são assim também. Com aluno ou sem aluno, começa na hora. E aí a coisa É, vai funcionando bem, né? é. Eu acho que tem que ser assim. Eu gostaria de aproveitar assim a nossa live. Eu nem sei se a gente já está no horário, não sei quanto tempo falta. Temos aí uns 5 minutos. Eu queria mostrar para os telespectadores. Está dando para ver, Marcelo? Dá para ver um pouco turvo, mas dá. Identificação de E agora? falante. Isso. Esse é o meu Sim, livro, o livro sim, de identificação forense de falantes, foi o primeiro. Eu estou certo. escrevendo outro, talvez acabe, talvez não, nunca se sabe. Mas, enfim, É. Mas se não, a vai pessoa quer terminar. A ser perito, inspiração, vai vindo a inspiração gradativamente. a primeira coisa que você tem que fazer para ser perito de voz é estudar. É verdade. Isso mesmo. Bom, das outras áreas também. Eu estou falando da minha área, estudar. Sim, Então, leia o que as pessoas fizeram. Nós temos um livro muito importante que saiu ano passado pela editora Milênio, que é de fonética forense, muito importante, muito complexo, completo e complexo também. Mas, enfim, é, a área de perícia, ela é apaixonante. é verdade. Isso mesmo. Apaixonante. Apaixonante. Você está fazendo um trabalho em ordem, você está colaborando para uma pessoa aí para a Verdade. justiça, para se fazer justiça, então ela é apaixonante, mas É, e precisa estudar. claro, é Não verdade. cai do céu. Nada cai do céu, né, Marcelo? Ah, não cai. É verdade. Tudo tem que ser conquistado, né? É por Sim, aí, até o claro, conhecimento, claro. né? Por Aqui na aí. nossa live tem muitos alunos que foram meus alunos em Recife, eu tenho muito carinho Sim, por elas, por eles, porque foram vários, e tem outros ex-alunos também. Então, eu gosto de ver isso, acho que a pessoa está querendo escutar um pouco mais, claro. né, especialmente quando está muito distante, em Sim, cidades distantes de grandes centros, o perito se sente um sim. pouco sozinho, porque É. aí a responsabilidade pesa. É isso mesmo. Não tem a quem pedir um esclarecimento, uma opinião, realmente é complicado. Entendeu? Realmente fica. A tecnologia veio a facilitar, né? Por esse aspecto Sim, da comunicação, mas nem sempre tem pessoas dispostas, né, a colaborar, né? ah, Infelizmente, essa não, é verdade. qualquer atividade ou profissão, né? Porque tem pessoas que veem, né, um colega, né, ou um aluno como concorrente Sim. e não como parceiro, né? É uma Não, mas isso visão, não funciona. né? Infelizmente, Nós já fizemos cursos juntos e você sabe, eu acho que a pessoa tem que querer que o outro aprenda, com né? certeza. Porque ele vai vir parceiro, ele não vai ser seu É, concorrente. Tem tanta não perícia vai. para ser feita que Sim. não vai bater na sua porta. Mas você tem É, que ter também essa lealdade na claro. educação e na aprendizagem. É. Eu, por Eu acho, exemplo, compartilho eu volto a slide, dizer que eu já tinha compartilho dito. tudo. É o que eu já tinha dito para você. Eu acho que o princípio básico da pessoa é a humildade, né? Você tem que ter humildade. Você tendo humildade, humildade não é se humilhar, né? Humildade, pelo contrário, quanto mais tem humildade, mais você cresce, mais você se desenvolve, né? Você cada vez Verdade. mais você verifica conhecimentos, né, que as pessoas têm, você vai adquirindo aqueles conhecimentos, no que você puder colaborar, você também colabora, e essa troca vai desenvolvendo cada Isso. vez mais o profissional, ainda mais numa área tão complexa como a perícia. Sim, né? E seguindo a linguagem popular, quem perde a humildade perde a eficiência. Com certeza. É por aí. É por aí. Porque Temos que você cada conseguir.
Se você perde a humildade na perícia, você vai ser cada vez menos perito. Menos eficiente. É verdade. Cada É. processo, né? Cada nomeação ou cada assistência técnica é um caso novo, tem suas peculiaridades, né? E cada vez mais você está, né? À medida que você vai desenvolvendo o seu trabalho, você vai recorrendo a fontes de pesquisa, a experiências anteriores, e daí Uhum. vai, você vai cada vez mais, como você falou, você vai se reciclando, né? O exemplo que você Sim, falou, você faz uma perícia há 5 anos, hoje você já faz com um olhar totalmente diferente, diferente. Sim, entendeu? É isso aí. Um totalmente caminho, às vezes, mais diferente. curto, né? Às vezes o caminho encurta, né? Não do sob o ponto de vista da qualidade do trabalho, mas encurta o Não, caminho para chegar àquela conclusão, né? pelo Por menos aí. você tem que ter noção do que você está escrevendo é importante e colocar coisas que façam sentido. Porque É eu nem sei se a verdade. gente vai ter tempo para isso, porque você lê tem perícia que você lê que não tem, é popular, perna em cabeça, então não tem sequência, não tem coerência, não tem Não coesão, tem. é aquele monte de folha e folha e folha. E assim, não é assim que tem que ser mais exato. Você É. tem que Não ter tem cronologia, foco. né? Não tem. Você tem que ter É, coerência, coesão, foco, aplicar o seu, suas análises, apresentar suas análises, e aí sim você vai ser um grande perito. Estudar, é. que é uma Por coisa aí que eu mesmo. não vou abrir mão nunca, né, Marcelo? É verdade. É Não, mas é verdade. excelente, excelente mesmo. Realmente, uma coisa interessante também, que é bom a gente frisar também, com relação à gravação ambiental, né? É Ah, tá. que desde 2009, né? Ainda bem, embora a gente tenha a lei federal, né, 996 de 96, sobre as interceptações telefônicas, a própria Constituição, Uhum, artigo 5º, né, o inciso 12, fale da inviolabilidade das comunicações telefônicas, tudo bem. Mas desde sim, 2009 o Supremo já vem, né, com esse entendimento de que a gravação ambiental ela admitindo, melhor dizendo, né, a gravação ambiental. sim. E nós temos que estar, né, preparados para a seguinte questão, como a gente já tinha conversado. Com o tempo, né, nós vamos nos deparar cada vez mais, né, com áudios, né, captados por WhatsApp, né, por Ah, são WhatsApp, por outras vários. plataformas, porque Uhum, a evolução é essa, né? Não há é. como você barrar a evolução ou nadar contra a maré, né? Você vai ter que Sim, se adaptar cada vez mais, que os meios tecnológicos vão ser cada vez mais os meios, né? Que vão, no caso da perícia de voz, ser cada vez mais desafios para o perito, sim. né? Nessa especialidade. Porque daqui a E, algum tempo, como já está acontecendo, o gravador digital já não vai representar mais nada, né? não, Os e o celulares estão cada perito vez de mais voz, modernos, e o perito de né? voz tem que saber que algumas características de captação por WhatsApp influenciam em alguns parâmetros dele. E ele É tem que saber verdade. disso. São vários É, estudos mostrando quais são as características da gravação, a banda telefônica, de a celular, de banda. WhatsApp. É isso Tudo aí. isso influencia. Então, o perito tem Tudo que tem que ser estudar, tem que analisado. saber. Tem, É por aí. tem que saber. É Não isso tem mesmo. como. Nós estamos agora caminhando para o final, doutora Ah, Marilê. A mas é, gente, infelizmente, né, nós só temos 1 hora. Então, ó, antes que dê aqueles 20 segundos para encerrar, né? Então, eu quero te tá. agradecer, tá? Por essa conversa, por mais essa aula. E nós defendendo sempre aquele princípio, sempre que da humildade, da multidisciplinaridade, né? Sem dúvida. E sempre estando à disposição e vamos fazer outras lives e continuar Vamos debatendo, sim. porque a perícia realmente é fascinante. Agradecer a presença de Fascinante. todos, Eu, Eduardo que eu Lando, gostaria Maurício também de te Perrone, agradecer, presentes, Marcelo, só o seu todos presentes. convite. Eu quero agradecer muito o seu convite, foi o maior prazer. Vamos fazer outras vezes. A E honra foi muito minha. obrigada pelas pessoas também que estão nos ouvindo. E É. quero me colocar à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, tranquilo, pode me chamar que eu faço com o maior prazer. Muito Tá obrigada, ótimo. viu, Marcelo? Muito Um obrigado, forte tá? abraço para Vamos nos você. falando. Vamos nos Obrigado. falando. Um Boa ótimo noite a domingo. todos. Boa noite Obrigado, a você também. todos. Um abração. Um abração.